Oi, gente! O programa Quimeia está hoje junto com você de novo, para continuarmos o trabalho de engrandecimento de sua cultura. Hoje nós teremos a continuação das aulas de Química e Biologia. Em Química, Matéria e Energia foi a aula passada, agora Substância Pura e Mistura. Em Biologia, a origem dos seres vivos aqui na Terra, continuação dessa aula. É importante que você atente para esse fato. As aulas seguem um contínuo. O engrandecimento cultural necessita dessa disciplina que você tem que ter de buscar nas aulas passadas informações para as aulas futuras. Se você tiver alguma dificuldade em alguma aula, acesse nosso site www.quimeia.com.br. Lá você terá as informações necessárias para que você possa estudar melhor cada programa da gente, bem como as aulas anteriores. Fica aí, voltamos já, para que a gente possa continuar nesse lindo mundo e nesse universo científico. Não sai, não! Um camarada chamado Louis Pasteur, esse aí que você tá vendo na fotinho agora, olha só que bonito que ele é, né? Louis Pasteur, esse camarada então, ele deu o pontapé final, chutou o balde, falou que negócio é esse movimento da biogênese, vou fazer um experimentozinho e vocês vão ver que eu ponho por fim de vez essa história do movimento da abiogênese. O que ele fez então? Ele fez um experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne, que é o que você vai ver agora. Analise aí comigo agora o experimento de Louis Pasteur. Olha aí. Bom, o experimento de Louis Pasteur foi um experimento muito simples, mas muito genial. Esse cara teve uma sacada impressionante. O que ele fez? Bom, ele pegou um balão normal, né, de vidro, uma vidraria, um balão, e ele acabou colocando ali um caldo nutritivo. Afinal, né, caldo nutritivo é justamente para que o micro-organismo possa lá se desenvolver. O que ele colocou lá? Uma substância deliciosa. Olha só, ele botou suco de beterraba com levedo de cerveja. Que delícia, hein? Você deve estar achando uma droga, mas os micro-organismos adoram. Se eles veem ali o clima quentinho, tem um suquinho para ele ali de beterraba com levedo de cerveja, eles se multiplicam, que é uma beleza. Porém, né, ele fechou esse cilindro e ele fez aí uma estrutura, ele acabou aquecendo esse finalzinho, esse vidro, e formou então uma espécie de num formato de pescoço de cisne. Né? O que ele fez com isso? Com isso, ele permitiu com que o ar entrasse pelo tubo, só que os micro-organismos não conseguem passar. Ele fez uma espécie de filtro, permite a passagem do ar, porém não permite a entrada dos micro-organismos. Com isso, ele observou que depois de um tempo, o que aconteceu? Não apareceram os tais micro-organismos, e com isso ele botou fim a essa teoria da biogênese. Ele permitiu que aquele elemento vital pudesse entrar, né, do que o movimento da biogenética falava. Mas o que aconteceu? Ele observou então que não era isso, constatou, chutou o balde e pôs por fim a teoria e deu força à teoria então da biogênese, ok? Então a biogênese. Muito bem, até aí a história tá linda. Louis Pasteur estava todo, né, todo se achando, todo engomadinho, lá bonitinho, ele foi para um congresso. Ele foi para um congresso e lá no congresso, de repente surgiu lá na plateia, um camarada levantou a mão, opa, com licença, né, eu sei se é o cara mesmo, parabéns para você, né, gostei muito do seu trabalho, parabéns, tu é o cara, porém me responde uma coisinha só, Louis Pasteur. Se um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, então da onde veio o primeiro ser vivo? Ó, essa doeu, tomou, né, Louis Pasteur? Olha aí, não deu certo, então ele ficou sem resposta, ele não sabia o que responder, né? Bom, ficou essa pergunta no ar e acabou então indo para o pessoal pensar. Até que aí na década de 1920, mais ou menos, surge um cara que tenta explicar até uma coisinha que faz algum sentido, né? Que a gente conhece então como a hipótese de Oparin, e que também teve os mesmos resultados de um outro colaborador que fez o mesmo experimento, acabou constatando os mesmos resultados muito parecidos, que é o chamado Haldane. Então, esse tal de russo, né, esse russo bebedor de vodka aí, o Oparin e um outro cara que também acabou descobrindo os mesmos resultados, o Haldane, eles acabaram então constatando uma explicação para a origem do primeiro ser vivo. E a partir disso,
para a gente tentar compreender como que surgiu o primeiro ser vivo, ou essa explicação que eles deram, né, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho quanto? Vamos voltar aí a 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava sendo formada. Vamos tentar então agora visualizar como que era a Terra primitiva. Olha essa imagem aí. Você está vendo essa imagem aí então? Você está vendo aí uma fotinho da Terra primitiva. Nossa, professor, mas está muito igual a de hoje. Exatamente, é igual, mas com algumas diferenças. Quais são elas? Primeiro, você está vendo aí essa Terra nessa época era uma Terra extremamente quente, a temperatura ainda estava alta, ela estava entrando num processo de esfriamento, em torno de 50 graus Celsius era a média da temperatura na Terra. O que mais? A gente tinha aí intensas erupções vulcânicas que jogavam aí partículas no ar. Lembrando também que nessa Terra primitiva você não tinha gases como o oxigênio. Não se esqueçam disso, por favor. Ó, a Terra primitiva não tinha oxigênio. Tudo aquilo que a gente está falando agora, a partir de agora, quando a gente falar da composição química da Terra primitiva, esse é o assunto mais importante dessa aula. Você não pode deixar de guardar a composição química da Terra primitiva. Então você já viu, temperatura alta, intensas descargas elétricas, porque como a temperatura era água, muita água evaporava, consequentemente muitas tempestades aconteciam, então intensas descargas elétricas aconteciam nessa Terra primitiva, temperatura elevada e não tinha oxigênio. Não tinha oxigênio. Muito bem. O que mais que a gente tinha? Bom, para você guardar fica fácil, ó. Lembra que nessa Terra primitiva, a Terra naquela época, ela tinha cheiro de peido e de xixi, tá? Então guarda isso, olha, tinha cheiro de peido e de xixi. Como assim? Ora, peido por quê? Porque ela tinha muito metano. E além de metano, xixi, você sabe que é amônia. Então tinha muito metano, muito amônia nessa Terra primitiva, ok? Além disso também tinha aí hidrogênio e muito vapor de água. Bom, a partir daí já dá para você ter uma noção do que poderia ter acontecido para a origem do primeiro ser vivo. Bom, essa intensa descarga elétrica que acontecia nessa Terra primitiva, né, fazia com que houvesse uma reorganização desses elementos químicos, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, não o gás, o elemento químico. Isso tudo fazia como se fosse uma sopa de letrinhas, sabe? Tudo isso era precipitado ali no mar primitivo e fazia como se fosse uma sopa de letrinhas, ia começar a se reorganizar. Até que esses elementos químicos deram então origem a algumas moléculas orgânicas que são mais complexas, que são ricas em energia. A partir daí, devido então a essa reorganização dos elementos, surgiu essa matéria orgânica que começou também a se reorganizar até um nível complexo que nós chamamos de coacervado. Guarda essa palavra aí, coacervado. Bom, professor, coacervado é o primeiro ser vivo que apareceu na Terra? Não, não é o primeiro ser vivo. Coacervado não é o ser vivo. Quando então que eu tenho o primeiro ser vivo? Quando que eu tenho o primeiro organismo vivo aqui na nossa Terra? Quando o coacervado passa a incorporar na sua estrutura interna um elemento, uma substância chamado ácido nucleico. Quando passa a incorporar o RNA. Quando o RNA entra nesse coacervado, aí sim nós temos o primeiro ser vivo da Terra. Oh, que coisa fascinante, né? Viu só? Essa, é óbvio, é uma hipótese para tentar explicar, então, a origem do primeiro ser vivo, né? Guarda outra coisa. Existe uma grande discussão para saber se esse ser vivo era um ser autotrófico ou heterotrófico, ou heterótrofo, né? Isso significa que estavam se discutindo, será que o primeiro ser vivo fazia fotossíntese ou quimiossíntese ou não? Ele precisava se alimentar de uma nova matéria. Existem várias explicações para isso, mas a mais aceita para o Enem, para os cursos que você vai fazer, a ideia mais aceita é de que esse primeiro organismo, ele era, olha aí, heterótrofo ou heterotrófico e anaeróbico. Isso significa que ele não utilizava oxigênio para realizar as suas atividades metabólicas. É óbvio, né? Eu acabei de falar que na Terra primitiva não tinha o quê? Isso, oxigênio. Então, ele precisava ser um organismo anaeróbico, ok? Bom, e aí, como é que ficou? Ficou só na hipótese? Olha só que sacada.
Na década aí de 50, surgiu um carinha chamado Miller. E esse Miller, ele então comprovou, ou melhor, ele testou experimentalmente essa ideia de Oparin e Haldane. Ele testou experimentalmente. Então ele criou uma situação, né, de uma terra primitiva e acredite, ele chegou até aminoácidos. Ele conseguiu formar aminoácidos, que é uma matéria, é uma substância orgânica. Então, isso prova o quê? Isso prova que foi assim que aconteceu? Não, não prova que foi assim que aconteceu. Isso prova que pode ter acontecido assim, é provável. O experimento, lembra, ainda é uma hipótese, é hipótese de Oparin, não é uma certeza. Lembre-se que na ciência não existe uma verdade absoluta, sempre surgem novas descobertas, inclusive hoje já dizem que a Terra primitiva não é mais dessa forma, mas não vem ao caso, guarda isso que ainda é importante para você, ok? Mas sempre os estudos estão relatando então que pode não ter sido assim a Terra primitiva, pode não ter acontecido dessa maneira, mas que a história de Oparin está bem contadinha, está até fazendo um sentido, até que tá. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado, espero que tenha aproveitado. Não deixe de estudar, dá uma lidinha, dá uma revisada, existem ainda outros pensadores, outras ideias. Eu dei uma resumida aqui em tudo, né? Falar sobre a origem da vida é um assunto complexo, mas é um assunto extremamente gostoso e prazeroso. A gente tentar descobrir da onde a gente veio, né? Muito legal a gente falar sobre isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima videoaula. É isso aí. Bom, pessoal, o tema da nossa aula hoje é sobre a matéria, que nós já discutimos em aula anterior, mas em como a matéria é encontrada na natureza, não é? Perceba, a matéria ela é encontrada junta ou separada, tá? Formando, quando junta a outras matérias, o que nós conhecemos por mistura, né? E quando separado, ou seja, a matéria pura, uma substância pura, que tanto pode ser simples como pode ser composta, tá? Então, é importante que na tematização da aula agora, nós tenhamos esses dois grandes pilares do edifício da construção do saber, que é, quando eu tenho a mistura, entenda, muito simples, mistura, eu tenho que ter pelo menos duas substâncias diferentes entre si, tá? Aqui vocês vão ter algumas dificuldades, isso é normal e não se assuste, porque muitas vezes o aluno acha esse assunto bobo, mas ele não entende. Não existe o bobo como também não existe o complexo, existe o entendi ou não entendi, tá? Quando você não entende, você acha difícil, quando você entende, você diz, era fácil. Então perceba, é isso que eu quero que você entenda. Olha, a matéria é formada por várias substâncias, concorda? Sim. Então, como ela é formada por várias substâncias, o que vai acontecer? Essas substâncias podem estar juntas ou separadas, tá certo? Quando elas estão juntas, elas formam mistura, não é? Essa mistura pode ter uma única fase, concorda? Vamos lá, mistura água com álcool. Você vê quantas fases? Uma. Mas quantas substâncias existem aí dentro? Duas. Então você tem uma mistura com uma única fase. Essa mistura é chamada de mistura homogênea. Percebeu? Agora, se tu tiveres água e óleo, você tem quantas substâncias? Duas. Você tem quantas fases? Duas. Percebe que agora é uma mistura, mas não é homogênea, porque você vê mais de uma fase. Então você vai chamar essa mistura de mistura o quê? Mistura heterogênea. Então perceba. O material que engloba o mundo, tá? Ele normalmente está misturado. Dificilmente você vai ter um material que esteja puro na natureza. Daí o homem, com o avanço da tecnologia, terá aprendido a purificar o material. Opa! Purificar o material, separá-los, tá? Cada um no seu cada qual. Perceba? Água e óleo. Quando você está com sede, vou te dar um copo com água e óleo. Você vai querer beber? Não. Você vai pedir para que eu separe.
não é? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, as técnicas de purificação, elas vêm da necessidade do homem de usar esse ou aquele material em detrimento do material total, tá? Então, isso na química a gente primeiro classifica, para depois ensinar a vocês como separar. Essa será uma aula de laboratório típica, laboratório experimental, em que vocês verão esses experimentos. Mas, por enquanto, então vamos lá? Olha, matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Lembrou? Beleza. A matéria, na natureza, está junta ou separada? Normalmente, junta, não é? Pois bem, a matéria, quando está junta, forma uma mistura, que pode ter uma única fase. Aí eu digo que a mistura é o quê? Homogênea. Ou pode ter mais de uma fase. E aí eu direi que a mistura é o quê? Heterogênea. Mas imagine que você separe essas substâncias. Tanto da mistura homogênea quanto da mistura heterogênea, não me interessa, tá? Você passará a ter quantas substâncias em cada um dos recipientes? Uma só. Então deixou de ser uma mistura. Porque para ser uma mistura você tem que ter no mínimo quantas substâncias diferentes? 2. Então você passa a ter agora o quê? Substâncias puras. Percebeu? Então, ó, a mistura é a junção de substâncias puras. Não é isso? A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Mas em ambos os casos nós teremos o quê? A mistura de 2 ou mais substâncias diferentes. Aí vem uma pergunta interessante. Por que, professor, algumas substâncias se misturam ao ponto de eu só ver uma? Água mais álcool. Não é uma boa pergunta? Né? E por que outras não se misturam? Água mais óleo. Água mais areia. Não é? Areia mais ferro. Percebe? Se eu misturar, elas vão ficar no mesmo recipiente, mas tecnicamente vai ficar um num canto, outro no outro. Né? E essa mistura, eu direi, é uma mistura heterogênea. Por mais que eu sacuda o sistema, eu não vou conseguir homogeneizá-lo. Eu terei mais de uma fase, portanto. Por que isso se dá? Esse é um conceito mais complexo em química. A gente vai chegar na unidade 5, que é o capítulo de ligações químicas, em que nós estudaremos a polaridade e a geometria molecular. Nesse instante, você terá condições plenas de entender e, ao fechar os olhos, visualizar o que está ocorrendo. Isso vai ocorrer dentro do seu cérebro, tá? Porque ele terá a visão que você deve usar. Você verá a mistura acontecendo. Mas para agora eu gostaria que você guardasse um conceito. Semelhante, dissolve, semelhante. E você pode usar isso no seu dia a dia. Olha que legal. Imagine que você tenha o quê? Água e óleo. Imagine que você foi à praia, comprou aquela bermuda bacana, tá? Aquela bermuda que você sonhou com ela 2, 3 meses. Botou a bermudinha, foi para a praia, tá lá todo pintosão na praia, andando, sentou-se na areia, tá? Quando levantou, percebeu que sentou numa bola de piche. Aquele óleo que os barcos indesejadamente jogam no mar e acabam dando nos costados aqui no litoral, né? Isso vai manchar a tua bermuda. Aí você diz, caramba, eu acabei de comprar, gastei a maior grana, vou lavar. Você vai perceber que por mais que você passe água, a mancha de óleo não vai sair. Por quê? É uma pergunta que eu te faço. Porque, já te disse, semelhante dissolve semelhante. Lembra que no meu exemplo anterior eu disse para ti que água e óleo não se misturam? Percebe? E a bola de piche é o quê? Uma bola de óleo. Ou seja, a tua bermuda está manchada de quê? Óleo. E a água se mistura ao óleo? Não. Então a água vai dissolver o óleo? Não. Então a água é um bom solvente para óleo? Não. Por quê? Porque eles não são semelhantes. E aí, professor, o que é que eu faço? Você pode, deve, vai usar um solvente que dissolva o óleo. Qual, professor? Eu te pergunto. Água dissolve óleo? Não. Água e gasolina se misturam? Não. Opa. Ou uma substância é polar, ou uma substância é apolar. Perceba. Ou uma substância é polar, ou uma substância é apolar. Opa! Água e óleo não se misturam. Então, água polar,
Depois eu te explico por que ela é polar, tá? Mas por enquanto, só aceita. Então o óleo que não foi dissolvido por ela, para ser dissolvido teria que ser semelhante, ou seja, teria que ser polar. Como ele não foi dissolvido, ele é então o quê? Apolar. Não é verdade? Então esse óleo de cozinha, por exemplo, que não se misturou com a água, vai se misturar com a bola de piche? Vai. Porque o piche não se misturou com a água. Consequentemente, o piche se mistura com o óleo. Semelhante dissolve semelhante. Essa é uma boa técnica para a gente utilizar de maneira bem en passant. Claro que a gente tem que aprofundar o conceito para ficar melhor entendido, mas por enquanto, no início, dá para a gente pensar em tirar as manchas das coisas. Não é verdade? Tá? O que não sair com a água é porque não era polar. Então vai sair com algo que deve ser o quê? Apolar. Porque os conceitos são semelhante, dissolve, semelhante. Então a mistura é homogênea ou heterogênea, dependendo de quem eu misture. Quando eu misturar duas coisas que são semelhantes, eu terei mais de uma coisa, portanto é uma mistura. Mas eu terei quantas fases? Uma. Percebeu? Já se eu misturar duas ou mais coisas que não são semelhantes, eu terei o quê? Eu terei uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a não semelhança fará com que eles não se misturem muito bem dentro do sistema, tá? Então, gente, isso é de uma grandiosidade, tá? Porque a gente precisa entender que as moléculas, elas têm uma região superficial que vai interagir com o mundo. Se elas se reconhecerem, elas se cruzam e ficam como se fosse uma única coisa, sem reação. Se elas não se reconhecerem, elas mantêm sua identidade e você vai perceber as duas. Então, o que acontece? É isso que eu quero que vocês percebam. A matéria na natureza, ela é encontrada junta ou separada, mas normalmente junta. Quando junta, ou bem junta, mistura homogênea, ou bem separada, mistura heterogênea. E isso vai determinar as fases do sistema, que serão importantes para a determinação de gráficos da temperatura em função do tempo para curvas de aquecimento, que nós discutiremos em aulas posteriores. Obrigado.